Bom dia, gente bonita, tudo bem? Não precisa dizer, né? Mas é uma alegria estar com vocês, viu? Hoje, o vídeo 10, nós vamos estudar então sobre José. José é uma figura muito importante na história desse povo que está nascendo, não é? Muito bem, José era, vocês se lembram, o filho mais jovem de Jacó e Raquel. Raquel era a esposa preferida de Jacó, era a esposa a quem ele amava, e por causa disso ele amava muito a José. Jacó tinha uma preferência toda especial por José, e isso causava um certo incômodo aos outros irmãos. José não era muito bem visto pelos irmãos, de jeito nenhum, né? Ele se sentia superior, ele se sentia o preferido do pai, e isso incomodava os irmãos, e os irmãos o odiavam, na verdade odiavam, queriam mesmo matá-lo. Num determinado dia, José foi visitar os irmãos que estavam trabalhando no campo, cuidando dos animais. José foi visitar a mando de Jacó. Jacó pediu que ele fosse lá para saber como é que estavam as coisas e tal. Ele foi. E quando ele estava chegando, os irmãos falaram: bom, essa vai ser a oportunidade, né? Nós vamos acabar com a vida desse moleque entojado aí, não é? Mas o irmão mais velho, Rubem, fala: não vamos fazer isso não e tal, e contorna a situação. E nesse meio tempo eles veem uma caravana de ismaelitas que vem com seus camelos pelo deserto, e os ismaelitas eram grandes negociantes, né? Interessante as voltas que o mundo dá, porque os ismaelitas são descendentes de Ismael, finalmente parentes, porque Ismael é filho de Abraão, né? Abraão teve 2 filhos, vocês se lembram? Isaac e Ismael. Ismael era filho então de uma escrava egípcia. E eles falam assim: então vamos vender esse menino aí para os ismaelitas como escravo. Eles estavam caminhando em direção ao Egito. Eles fizeram isso, venderam José e enganaram a Jacó, dizendo que José tinha provavelmente morrido, eles não tinham visto, mas estava ali aquela túnica bonita que José tinha, toda suja de sangue de um animal que eles haviam abatido. E Jacó ficou muito triste, chorou demais, mas aceitou. Finalmente José havia morrido. Eles mentiram, conseguiram enganar o pai. E o menino foi para o Egito como escravo, né? Chegando no Egito, o José, foi vendido como escravo para um capitão da guarda do faraó. É um sujeito importante lá no Egito. José fez com que a casa de Potifar progredisse, né? Os negócios de Potifar progredissem. Por quê? Porque Deus estava com ele. A Bíblia registra isso. Deus estava com José, e tudo que ele fazia realmente era bem sucedido. Mas num determinado instante lá, ele era um menino muito bonito, forte, e a esposa do Potifar se engraça com ele, e finalmente, depois de um teretetê lá, ele é preso e acusado de molestar a esposa do Potifar. E José finalmente foi preso, foi para a cadeia. A Bíblia diz ainda que na cadeia o Senhor estava com ele. E ali na cadeia ele interpreta, finalmente ele tem ali os relacionamentos com os outros presos, e interpreta o sonho de 2 presos. Esses presos eram funcionários do faraó. Ele interpreta o sonho e finalmente essa interpretação dá certo, o que ele prevê acontece realmente. Essa capacidade de interpretar sonhos que ele tinha chega aos ouvidos de Faraó. O fato é que o Faraó tem um sonho que ele quer saber o que é que representa,
mas nenhum mago da corte dele, nenhum feiticeiro, nenhum religioso do faraó consegue interpretar o sonho de Faraó. E o empregado dele lá finalmente fala: olha, eu conheci um rapaz lá na prisão, ele é um escravo que foi vendido aí ao Potifar, ele está preso e ele interpreta sonhos. O Faraó fala: então vamos lá, eu quero falar com ele. E José se apresenta, né, na frente do Faraó, rei do Egito, e ele fala para o Faraó: olha, na verdade, eu não interpreto sonhos, não. É Deus quem me faz interpretar. Deus é quem interpreta os sonhos e eu sou apenas um veículo. Bom, seja lá como for, eu quero que você interprete o meu sonho. Eu vou mostrar para vocês qual foi o sonho de Faraó. Eu mostro para vocês a interpretação, como é que José interpretou por interferência divina. O fato é que essa interpretação faz com que o faraó tenha uma preocupação. Olha, nós vamos passar por uma situação difícil. Nós teremos 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca, de fome. E alguém precisa, e o próprio José havia aconselhado o faraó nesse sentido: olha, o senhor precisa ter um administrador do Egito que controle finalmente toda essa situação. E o faraó, conversando lá com o pessoal dele, eles chegam à conclusão que a melhor pessoa seria o próprio José. O José era um sujeito que, enfim, inteligente, eles notaram nele capacidade e Deus estava com ele. Finalmente, o faraó nomeia José como governador do Egito. Ele se torna o homem mais importante do Egito, abaixo do faraó. E a história de José prossegue. Evidentemente, nós não vamos conseguir ver nesse vídeo número 10, mas no 11 nós vamos terminar essa história, ok? Então, até o próximo vídeo.